Acha que pode controlar tudo, não é? A cidade, o governo. Controlar, A mim? não. Apenas observar. E honestamente, agente, eu nunca vi nada tão interessante quanto você. Uma agente federal que jurou jamais abaixar a guarda para a politicagem, e um governador que carrega o peso de um passado doloroso e a responsabilidade de proteger seu bem mais precioso, seu filho. Quando a linha entre o dever profissional e uma atração elétrica começa a se apagar sob o teto do palácio, a temperatura sobe de um jeito que nenhum protocolo de segurança foi capaz de prever. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também nos comentários: você acredita que o amor de verdade pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? A agente federal Leona encarou o majestoso teto alto de gesso trabalhado da antessala do gabinete governamental e respirou fundo, tentando controlar a subida do seu próprio nível de estresse. Ela repetiu mentalmente o seu mantra pessoal de sobrevivência, enquanto ajustava o caimento do seu paletó escuro pela 20ª vez em menos de 10 minutos. Leona odiava solenidades, detestava tapetes vermelhos aveludados, não suportava o brilho artificial das paredes de mármore polido e, acima de qualquer outra coisa no planeta, nutria uma desconfiança quase patológica por políticos. Para ela, aquela classe falava manso demais, sorria com excesso de dentes e escondia segredos escuros por trás de promessas douradas. No seu passado profissional, confiar cegamente na palavra e na suposta integridade de um grande figurão do Congresso em Brasília quase custou o seu distintivo, resultando em um exílio burocrático humilhante que ela levou longos e dolorosos anos para conseguir reverter. Mas ali estava ela, convocada a contragosto pela alta chefia da Polícia Federal, para coordenar a segurança aproximada de ninguém menos que Fabrício, o governador do Rio de Janeiro. E é aqui que a coisa fica interessante. Leona passou a viagem inteira de vinda imaginando que encontraria o típico homem público de meia-idade, com cabelos tingidos, cercado por uma comitiva de assessores puxa-sacos e ostentando uma arrogância blindada de quem se acha o dono do Estado. Ela já estava com o seu estoque de respostas irônicas e profissionais totalmente abastecido para colocar o político em seu devido lugar. Mas espera, tem mais. O próximo ponto muda tudo na mente da agente. A imensa porta de madeira maciça do gabinete principal se abriu sem emitir um único ruído, cortando os pensamentos dela no meio. Em vez da figura caricata e mimada que ela desenhara em seus preconceitos, surgiu um homem que parecia preencher todo o vão da entrada apenas com a imponência de sua presença física. Fabrício vestia um terno cinza chumbo feito sob medida que denunciava ombros largos, braços fortes e uma postura impecável, daquele tipo de homem que impõe respeito absoluto em qualquer recinto sem precisar elevar o tempo ou o tom de voz um único decibel. Ele tinha feições firmes, maxilar marcado, fios levemente grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar ainda mais maduro e sério, e olhos escuros, profundos, que pareciam mapear o ambiente e analisar cada detalhe com uma precisão quase militar. O pânico mental de Leona disparou em silêncio absoluto no seu peito. Ele era jovem demais para ocupar um cargo tão poderoso, forte demais para os padrões de um homem que vive atrás de uma mesa, e, honestamente, bonito demais para a sanidade mental e o foco profissional dela. Ela engoliu em seco, sentindo o filtro de sua paciência vacilar antes mesmo da primeira palavra ser dita. Agente Leona? A voz dele ecoou pela antessala. Era uma voz baixa, pausada,
grave e terrivelmente firme, cortando o ar como uma lâmina quente. "Governador", ela respondeu de imediato, dando um passo firme à frente e estendendo a mão direita com a rigidez de quem já imobilizou suspeitos com o dobro do tamanho daquele homem. À sua disposição para assumir o comando e a chefia da sua equipe de proteção aproximada a partir de hoje. Fabrício deu 2 passos na direção dela e apertou a mão da agente. O toque durou exatamente 2 segundos a mais do que o protocolo oficial de apresentação exigia. Leona sentiu uma descarga elétrica instantânea subir pela sua pele, arrepiando cada pelo do seu braço por baixo do tecido grosso do paletó. Os olhos escuros do governador desceram rapidamente pelas botas táticas de cano curto dela. Subiram pelo corte discreto e alinhado do terno feminino e pararam fixos nos olhos castanhos e determinados da agente. Ele não sorriu. Não houve simpatia forçada. Havia uma névoa de seriedade profunda e um luto contido e antigo naquele olhar, algo que a ficha confidencial dele já havia adiantado para Leona. Há 3 anos, Fabrício perdera a esposa em um terrível colapso automobilístico em uma estrada federal de madrugada. Mas o que a imprensa e a opinião pública achavam ter sido uma trágica fatalidade técnica devido ao mau tempo, os relatórios ultra-secretos da inteligência federal agora apontavam como algo muito pior. Uma sabotagem cirúrgica nos freios do veículo. O alvo real daquele atentado era o próprio Fabrício. E agora, após anos de silêncio, as ameaças físicas haviam retornado com força total, em formato de cartas anônimas enviadas diretamente para o endereço pessoal do governante, contendo detalhes assustadores sobre a rotina de seu filho pequeno, o pequeno Theo, de apenas 5 anos de idade. "Eu não solicitei reforço ou intervenção da Polícia Federal, agente Leona", Fabrício disse, caminhando de volta para o interior do seu gabinete e indicando com um gesto calmo para que ela entrasse. Ele se posicionou atrás de sua imensa mesa de mogno, mantendo os passos calmos que demonstravam um controle psicológico assustador sobre a situação. "A Polícia Militar, designada para o palácio, é perfeitamente capaz de gerenciar a minha agenda diária." Leona entrou no gabinete, cruzou os braços para trás e arqueou uma sobrancelha, sentindo o seu filtro de subordinada sumir diante daquela típica resistência masculina de quem acha que o poder político o torna imortal ou imune ao perigo real. "Com todo o respeito que o seu cargo exige, governador, os seus homens do palácio são excelentes para conter protestos na calçada, organizar o cerimonial de posse e bater continência para os seus convidados. Mas quando alguém consegue descobrir o horário exato da saída da escola do seu filho de 5 anos e deixa um bilhete detalhado no para-brisa do seu veículo oficial, o problema deixa de ser segurança pública comum e passa a ser uma ameaça direta de segurança de Estado. O senhor pode governar o Rio de Janeiro inteiro da sua cadeira, mas a partir de hoje, quem governa e dita os seus passos físicos sou eu." Um silêncio pesado e sufocante caiu sobre o gabinete governamental. Leona sentiu o coração martelar contra as costelas, esperando a explosão. Qualquer outro político que ela conheceu no passado teria esbravejado, falado sobre hierarquia ou ameaçado ligar para o superintendente da Polícia Federal para exigir a troca imediata daquela agente audaciosa por alguém mais maleável. Mas Fabrício fez o oposto. Ele apenas a observou em silêncio por longos segundos. Um brilho sutil, inteligente e carregado de puro fascínio cruzou aqueles olhos escuros. Ele não ficou irritado. Ele achou uma graça profunda da audácia daquela mulher que mal chegava na altura dos seus ombros, mas que falava com a autoridade e a firmeza de um general de exército em tempos de combate. "Quem governa meus passos?" Ele repetiu as palavras dela, a voz descendo quase para um sussurro irônico e pausado.
Ele se inclinou ligeiramente para a frente sobre a mesa de mogno, reduzindo a distância entre eles. De uma postura bem linha dura para alguém tão jovem, agente Leona. Tem certeza de que aguenta o ritmo? O perigo não escolhe idade para atacar, senhor. E a minha eficiência profissional também não tira férias por causa disso. Ela rebateu na mesma hora, sustentando o olhar firme, sem piscar uma única vez. Embora por dentro, o seu estômago estivesse dando nós de puro nervosismo com aquela proximidade física repentina. O perfume amadeirado, caro e marcante do governador estava invadindo o seu espaço pessoal de um jeito perigosamente perturbador. Muito bem, Fabrício assentiu com a cabeça, a postura mantendo a dignidade e a elegância inabaláveis. Se a sua missão determinada de cima é ficar colada em mim 24 horas por dia, espero sinceramente que tenha trazido mudas de roupa extras e um bom estoque de café na sua bolsa. Minha rotina oficial começa rigorosamente às 5 horas da manhã, e eu não tenho o hábito de dar explicações detalhadas sobre os meus destinos casuais para a minha equipe. Não gaste suas preocupações comigo, governador. Eu fui treinada para dormir de olhos abertos e não tenho o menor interesse nas suas explicações políticas. Eu só ligo para os resultados práticos da minha proteção. E nas 2 semanas seguintes, a rotina diária daqueles dois se transformou em um verdadeiro e eletrizante jogo intelectual de gato e rato nos bastidores do poder. Leona acabou descobrindo, para o seu próprio espanto e confusão emocional, que Fabrício não era nem de longe o político preguiçoso e corrupto de gabinete que ela tanto desprezava em sua mente. Ele era um homem absurdamente obstinado com o trabalho. Era o tipo de líder que fazia questão de vistoriar obras públicas de madrugada na periferia, que peitava grandes corporações financeiras em reuniões fechadas para defender contratos públicos que beneficiassem a população e que demonstrava uma ética tão rígida que chegava a incomodar os velhos caciques do seu próprio partido político. E o ponto mais desconcertante e desarmante para o coração de Leona: ele era um pai absolutamente extraordinário. Toda santa noite, não importava o quão exaustiva, estressante ou demorada tivesse sido a agenda de votações ou os jantares de negócios, Fabrício cancelava qualquer compromisso extra para jantar e colocar o pequeno Theo na cama na residência oficial. Leona passava essas horas observando aquelas interações familiares da periferia da sala de estar, mantendo a postura ereta, com a mão direita descansando veladamente perto do coldre oculto sob o seu paletó, sentindo o coração apertar de um jeito estranho e inédito. O pequeno Theo era uma criança doce, radiante, cheia de energia e com cabelos castanhos cacheados idênticos aos do pai. O menino corria pelos corredores do palácio arrastando brinquedos, completamente alheio ao perigo invisível e sombrio que rondava os muros de alta segurança da propriedade. Mas o perigo real e arquitetado nas sombras nunca envia um aviso prévio ou um convite formal antes de decidir atacar com força total. E aqui que a coisa fica interessante. Em uma terça-feira de inverno, sob um céu completamente carregado e uma chuva torrencial que castigava a cidade, após uma reunião extremamente tensa e exaustiva com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, Fabrício tomou uma decisão impulsiva. Ele determinou que voltaria para a residência oficial, dirigindo o próprio veículo blindado da governança, recusando terminantemente a escolta pesada de batedores e motocicletas para não chamar a atenção desnecessária de fotógrafos ou jornalistas que faziam plantão na saída lateral do prédio. Leona, obviamente, não discutiu. Ela apenas abriu a porta do carona e entrou no banco da frente antes mesmo que ele pudesse colocar a chave na ignição ou dar a partida no motor potente. Eu avisei ao chefe da guarda que iria sozinho esta noite, agente Leona.
Ele comentou com a voz calma, engatando a marcha com precisão enquanto olhava de soslaio para ela. E eu já avisei ao senhor que eu governo seus passos, governador. O senhor se concentra em dirigir no trânsito e eu me concentro em manter nós dois vivos. É o nosso trato profissional, lembra? A chuva forte e pesada castigava o vidro do para-brisa com violência enquanto o veículo preto e robusto cruzava as ruas residenciais menos movimentadas da zona sul do Rio de Janeiro. O clima dentro daquele habitáculo estava denso, carregado por uma tensão elétrica palpável que vinha se acumulando silenciosamente a cada olhar trocado pelo espelho retrovisor ao longo dos últimos dias de convivência forçada. Eles estavam perto demais naquele espaço confinado e escuro. O calor natural do corpo de Fabrício parecia irradiar pelo estofado de couro nobre, fazendo com que a respiração de Leona acelerasse de forma muito discreta, embora ela tentasse disfarçar, focando os olhos na rua escura. Você nunca me contou o real motivo de odiar tanto a classe política, Leona. Ele quebrou o silêncio de repente, usando o primeiro nome dela pela primeira vez em 2 semanas, sem o título formal do cargo. A voz dele soou suave, quase íntima, ecoando no silêncio do carro. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta secar por um instante, mantendo os olhos fixos na estrada cinzenta através do vidro molhado. Porque a engrenagem da política vive de belas promessas abstratas, governador, e eu fui treinada para viver apenas de fatos reais e concretos. Palavras bonitas e discursos bem ensaiados na televisão não impedem que uma situação de risco saia do controle ou que uma vida seja perdida por pura negligência. Nem todos os homens públicos trocam a verdade pela conveniência do poder ou do dinheiro. Ele disse em um tom sério, diminuindo consideravelmente a velocidade do carro ao se aproximar de um cruzamento completamente deserto e escuro que dava acesso direto à rua lateral da residência oficial. Alguns de nós realmente se importam com o que vão deixar para trás como legado, com a verdadeira justiça. Leona virou o rosto na direção dele, profundamente tocada pela sinceridade crua e pela vulnerabilidade na voz daquele homem tão poderoso. Eles se encararam por um segundo que pareceu durar uma eternidade inteira. O olhar escuro dele desceu por um breve e intenso instante para os lábios dela, e a temperatura dentro daquele utilitário blindado pareceu subir 10 graus em uma fração de segundo. Havia uma vontade contida ali, uma necessidade mútua e avassaladora que desafiava qualquer barreira, estatuto ou protocolo profissional que ela tentasse erguer para se defender. Mas o próximo ponto muda tudo na história. Antes que qualquer palavra pudesse ser formulada, ou que a razão pudesse retomar o controle dos corpos, o reflexo violento de um farol alto que estava apagado surgiu repentinamente do meio da escuridão do cruzamento lateral. Um veículo utilitário de grande porte avançou em altíssima velocidade contra eles, mudando de trajetória deliberadamente para interceptar e prensar o carro do governador contra o muro de pedra da esquina. Não era um erro de trânsito por causa da pista molhada. Não era uma distração. Era um bloqueio tático perfeito, ensaiado e executado com precisão cirúrgica por profissionais. Reduza a marcha e joga com tudo para a direita. Agora, Fabrício! Leona gritou com toda a força dos seus pulmões. O instinto puro de combate, assumindo o controle absoluto do seu corpo, enquanto sua mão direita sacava a pistola de calibre .40 por baixo do paletó, com uma velocidade impressionante. Fabrício provou naquele milésimo de segundo que não era um civil indefeso ou um político covarde que congelava diante do perigo, mostrando uma frieza psicológica assustadora para um homem que vestia ternos caros. Ele pisou fundo no pedal do freio,
Controlou com força a traseira do carro que ameaçava rodar completamente na pista molhada pela chuva e engatou a marcha a ré com uma agilidade cirúrgica, tentando romper o cerco inimigo antes que ficassem encurralados. Mas dois homens altos, vestidos com jaquetas escuras e capuzes, saltaram rapidamente do utilitário que os interceptara. O som abafado e violento de impactos mecânicos repetidos começou a ecoar contra a blindagem pesada do vidro lateral do carona, exatamente o lado onde Leona estava posicionada. O pânico estourou na mente da agente ao perceber o tamanho do problema, mas seus movimentos continuaram frios e calculados, como os de uma máquina. Eles não estão tentando atirar. Eles sabem exatamente onde ficam os pontos fracos de estresse dessa blindagem antiga do governo, Leona exclamou, jogando o próprio corpo de lado por cima do console central para cobrir a linha de visão de Fabrício e protegê-lo com o seu colete. Continua acelerando de ré. Não para por nada neste mundo. A camada externa da blindagem do vidro lateral começou a rachar de forma assustadora sob a pressão dos impactos contínuos e violentos das ferramentas industriais que os agressores usavam para tentar romper a proteção de policarbonato. O vidro estava prestes a estourar para o lado de dentro do carro. Sem hesitar nem por um segundo, Leona empurrou o ombro de Fabrício para baixo, tentando fazer com que o governador se protegesse no assoalho do motorista. Mas o que aconteceu no segundo seguinte mudou completamente e para sempre a percepção de Leona sobre o homem que ela jurara proteger. Ao contrário do que Leona esperava de um político acostumado apenas a discursos ensaiados, tapetes vermelhos e comitivas bajuladoras, Fabrício não abaixou a cabeça para se esconder no assoalho do veículo utilitário. Em vez de se encolher em pânico completo, ou congelar diante da ameaça iminente na noite escura, o governador do estado utilizou o peso do próprio corpo para empurrar Leona de volta para o banco do carona com uma força que ela não imaginava que ele tinha. Ele segurou a agente federal firme pelos ombros enquanto assumia uma postura surpreendentemente imponente, dominante e agressiva ao volante da máquina. Com um movimento rápido, calculado e preciso das mãos compridas, ele jogou a direção do carro com tudo para o lado esquerdo, usando a traseira pesada e blindada do veículo utilitário como uma verdadeira arma de combate urbano. O carro do governo colidiu violentamente contra a lateral do veículo dos agressores, jogando um dos homens vestidos com jaquetas escuras direto contra o asfalto frio e molhado pela tempestade. Aquela manobra cirúrgica abriu exatamente o espaço físico que eles precisavam para escapar do cerco tático antes que as camadas protetoras de policarbonato do vidro cedessem por completo. O motor potente do utilitário blindado rugiu extremamente alto na noite chuvosa, enquanto Fabrício pisava fundo no acelerador, deixando os agressores confusos e caídos para trás na escuridão profunda daquela rua residencial deserta. Leona, ainda mantendo a sua pistola de calibre .40 em punho e com a respiração completamente desregulada pelo susto, olhava para o governador de lado, com o queixo caído e os olhos muito abertos. O terno cinza-chumbo dele agora estava levemente desalinhado nos ombros, a gravata de seda um pouco frouxa no colarinho, e a expressão estampada no rosto marcante daquele homem era uma mistura pura de adrenalina, foco e determinação absoluta. Não havia um único traço de hesitação ou covardia civil ali. Onde foi que o senhor aprendeu a dirigir desse jeito, governador? Leona perguntou, a voz saindo um pouco mais aguda e rápida do que ela gostaria, enquanto tentava recuperar o controle do seu orgulho profissional que fora levemente ferido naquele momento. Afinal de contas, era ela quem recebera o treinamento do governo federal para ser a escudo dele, e não o contrário. Eu passei a minha juventude inteira correndo em pistas de teste no interior com o meu pai, agente Leona.
Fabrício respondeu, sem desviar os olhos atentos da estrada escura e escorregadia, a voz mantendo aquele tom grave e pausado de sempre, mas agora ditado por uma respiração visivelmente mais pesada e quente. Eu avisei a você, no nosso primeiro dia de conversa, que eu não era um homem público indefeso. Só porque eu uso ternos caros feitos sob medida e passo o meu dia trabalhando em um palácio de mármore, não significa que eu não saiba exatamente como agir sob pressão para proteger o que é meu. Aquelas palavras fortes bateram direto no peito de Leona como um soco bem dado no estômago. Aquela frase, proteger o que é meu, ecoou na mente dela, fazendo o seu pânico mental, que antes era focado apenas no atentado tático, mudar de foco em um piscar de olhos. Ela se deu conta de que estava trancada em um espaço confinado de um carro, com um homem que representava o pacote completo e perigoso. Ele era poderoso, absurdamente inteligente, extremamente protetor e sabia como comandar uma situação de risco sem pestanejar. E para piorar o cenário da sua sanidade mental, o perfume amadeirado e marcante dele parecia ainda mais intenso com o calor da adrenalina que preenchia todo o habitáculo do veículo blindado. E aqui que a coisa fica interessante. Em vez de seguirem o protocolo padrão da corporação, que exigia que eles se direcionassem para o hospital da rede oficial ou para a superintendência da Polícia Federal para registrar a ocorrência, Fabrício mudou o trajeto. Ele pegou um retorno rápido e discreto na avenida e entrou direto pelos portões de ferro dos fundos da residência oficial do governo do estado. O governador tinha plena consciência de que o palácio residencial era o único lugar com segurança fortificada, muros altos e homens armados o suficiente para mantê-los completamente isolados e protegidos até que a inteligência federal pudesse fazer uma varredura completa no perímetro e descobrir quem havia vazado aquela rota secreta de madrugada. Assim que as pesadas portas de ferro da garagem subterrânea se fecharam atrás deles com um estrondo ecoante, o silêncio da noite voltou a reinar no ambiente, mas a tensão elétrica entre os dois protagonistas parecia prestes a explodir a qualquer momento. Fabrício desligou o motor do carro, mas nenhum dos dois fez a menor menção de esticar o braço para abrir as portas do utilitário. Eles continuaram ali, sentados no escuro da garagem privativa, ouvindo apenas o som abafado da chuva forte batendo contra o teto e sentindo o calor dos próprios corpos subindo a temperatura interna do estofado de couro nobre. "Você está realmente bem?" Fabrício quebrou o silêncio pesado, virando o corpo robusto inteiramente na direção dela no banco do carona. Seus olhos escuros e profundos varreram o rosto de Leona com uma preocupação tão real e genuína que fez o coração da agente errar uma batida inteira no peito. "Eu sou uma agente especial da Polícia Federal, governador. Pelo manual técnico de procedimentos, eu é que deveria estar fazendo essa pergunta exata para o senhor agora." Ela respondeu de imediato, tentando com todas as suas forças manter a sua pose de mulher linha dura e inabalável. Embora suas mãos compridas ainda estivessem levemente trêmulas, enquanto ela guardava a arma de fogo de volta no coldre oculto sob o paletó escuro. Mas espera, tem mais. Fabrício não aceitou aquela resposta puramente fria, protocolar e profissional, que ela tentou usar como escudo de defesa. Ele se esticou por cima do console central do veículo, reduzindo a distância física entre eles a praticamente zero. Suas mãos grandes, firmes e quentes subiram com determinação e seguraram delicadamente as laterais do rosto de Leona, obrigando a agente a olhar diretamente na imensidão dos seus olhos escuros. O toque repentino da pele dele contra as bochechas dela foi exatamente como colocar um fósforo aceso em um rastro de pólvora seca.
A pele de Leona se arrepiou por inteiro por baixo do terno, e a boca dela se abriu ligeiramente em um suspiro contido que ela não conseguiu evitar de forma alguma. Eu não dou a mínima para o seu distintivo ou para o seu manual técnico agora, Leona. Eu estou perguntando se você, a mulher real que acabou de se jogar na minha frente para parar o impacto de um estilhaço de vidro com o próprio corpo, está bem. Ele sussurrou perto demais, a voz saindo tão baixa, rouca e intensa que fez o estômago da agente dar voltas completas de puro nervosismo. Leona sentiu o filtro da razão e do profissionalismo sumir completamente do seu cérebro. Ela estava extremamente nervosa, com o coração batendo direto na garganta. E quando o nervosismo assumia o controle, a sua boca grande sempre agia muito antes do seu raciocínio lógico. Eu estou ótima, governador. Quer dizer, se o senhor desconsiderar o fato de que o meu protegido dirige como um piloto de fuga de cinema de ação, que o meu terno importado de trabalho está completamente amassado pelo cinto e que você está perto demais de mim a ponto de eu conseguir contar cada um dos fios grisalhos charmosos da sua barba. Sim, eu estou perfeitamente bem e inteira. Fabrício olhou fixamente para ela por um segundo longo, processando aquele verdadeiro turbilhão de palavras caóticas, irônicas e sinceras que ela disparou sem nem respirar entre as frases. Então, pela primeira vez desde que Leona pisara naquele palácio com a sua postura carrancuda, as barreiras pesadas de luto e de seriedade do governador finalmente se romperam por inteiro. Ele soltou uma risada baixa, rouca, genuína e incrivelmente charmosa que ecoou pelo carro escuro. Ele achava a audácia, a petulância e o desespero disfarçado daquela agente federal a coisa mais fascinante, viva e real que já havia cruzado o seu caminho nos últimos 3 anos de solidão. Você fala pelos cotovelos quando está assustada e sem saber o que fazer, sabia? Ele ironizou com a voz mansa, mas sem fazer o menor movimento para soltar o rosto dela. Pelo contrário, o polegar grande dele começou a acariciar a maçã do rosto de Leona com uma suavidade absurda, que contrastava totalmente com a força que ele mostrara ao volante minutos atrás. Eu não estou assustada de jeito nenhum, senhor. Estou apenas reportando todos os fatos logísticos em voz alta para o preenchimento do relatório posterior. Ela rebateu na mesma hora, a voz falhando miseravelmente no final da frase, enquanto ela olhava fixamente para a boca bem desenhada do homem à sua frente. A atmosfera dentro do carro utilitário blindado mudou drasticamente de figura. O humor ácido, as piadas defensivas e as respostas afiadas desapareceram por completo do recinto, dando lugar a uma química densa, pesada, elétrica e totalmente inevitável entre os dois. A respiração de Fabrício estava visivelmente acelerada, batendo direto contra o rosto de Leona e misturando os hálitos. A proximidade era tanta que a agente conseguia sentir perfeitamente o calor intenso que emanava do peito dele por baixo da camisa social fina. O governador aproximou o rosto lentamente, milímetro por milímetro, os olhos fixos nos lábios entreabertos dela, deixando claro que estava prestes a cruzar uma linha profissional que mudaria as regras do jogo deles para sempre. O beijo estava a uma distância mínima de acontecer, com as bocas quase se tocando em uma rendição mútua e avassaladora na escuridão. O próximo ponto muda tudo na dinâmica daquela noite. O visor digital do painel central do carro acendeu repentinamente com uma luz azulada, quebrando o feitiço instantaneamente. A babá eletrônica de alta tecnologia, que ficava conectada diretamente ao sistema de som do veículo oficial, emitiu um chiado agudo de estática, seguido pela voz chorosa e assustada do pequeno Theo, que havia acordado no andar de cima com o barulho forte dos trovões da tempestade lá fora. Papai, você já chegou em casa? Eu tive um sonho muito ruim com os raios da chuva.
A voz infantil e doce ecoou pelos alto-falantes do carro, desfazendo em 1 milésimo de segundo toda aquela bolha de eletricidade e desejo que envolvia os 2 adultos no banco da frente. Leona empurrou o peito de Fabrício com suavidade e pressa, recuperando o fôlego perdido e tentando organizar o pânico mental que ameaçava assumir o controle do seu comportamento profissional. Ela limpou a garganta com força, arrumando os lados do paletó amassado, enquanto desviava o olhar para o vidro rachado, sentindo as suas bochechas queimarem de pura vergonha. Fabrício fechou os olhos com força por um instante, respirando fundo 3 vezes para recuperar a sua postura habitual de governante e de pai protetor, antes de finalmente afastar as mãos do rosto dela. Eu preciso subir imediatamente e ver como está o meu filho no quarto, ele disse, com a voz voltando ao tom sério e controlado de sempre, mas com uma nota clara de relutância que não passou despercebida pelos ouvidos atentos de Leona. Você vem comigo lá para cima. A partir de hoje, toda a equipe de segurança máxima vai se concentrar exclusivamente dentro da área residencial íntima do palácio. Eu não quero você longe de mim. Nem por um único segundo, Leona. A agente federal apenas assentiu com a cabeça em silêncio, completamente incapaz de formular uma frase coerente sem gaguejar diante daquela ordem disfarçada de necessidade pessoal. Eles saíram do veículo e subiram as monumentais escadarias de mármore do palácio em absoluto silêncio. No quarto da criança, Leona ficou parada, de braços cruzados, junto ao batente da porta, observando de longe enquanto Fabrício se sentava com calma na beira da cama, pegava o pequeno Theo no colo com um carinho infinito e sussurrava palavras calmas e doces até que os olhos pesados do menino começassem a fechar novamente sob o cobertor. A agente federal sentiu uma pontada profunda e desconhecida no meio do peito. Ela passara a sua carreira inteira acreditando fielmente que todos os homens poderosos eram figuras vazias, egoístas e frias, mas aquele governador estava quebrando sistematicamente todas as suas defesas psicológicas, uma por uma, sem precisar fazer o menor esforço para isso. Mas o que Leona ainda não conseguia imaginar de forma alguma era que o verdadeiro perigo não estava escondido apenas nas esquinas das ruas escuras daquela cidade. Na manhã seguinte, enquanto ela inspecionava as correspondências oficiais e as antigas cartas de ameaça no escritório privativo da residência oficial, ela encontrou algo escondido que mudaria completamente o rumo de toda a investigação da Polícia Federal. Entre os papéis oficiais de decretos do governo, havia um envelope pardo, que era absolutamente idêntico aos que o chantagista anônimo usava para ameaçar o político, mas este envelope específico não continha uma mensagem direcionada para Fabrício. O papel no interior continha uma fotografia antiga da própria Leona, tirada de binóculo na época em que ela atuava em uma missão sigilosa em Brasília, com uma frase curta escrita em letras vermelhas garrafais no verso: "Afaste a sua cadela de farda imediatamente do caminho, governador, ou o próximo acidente planejado não vai errar o alvo principal." Naquele exato momento de choque, a porta de madeira do escritório se abriu com força e Fabrício entrou no recinto. Ele segurava 2 xícaras de café quente nas mãos, exibindo aquele olhar intenso e focado que sempre desarmava as defesas da agente. Ele caminhou na direção dela com um sorriso sutil e descontraído nos lábios, sem notar o papel que Leona tentava esconder desesperadamente atrás das suas costas, com as mãos trêmulas de puro pânico. Mas antes de você descobrir como Leona vai sair dessa situação constrangedora sem entregar o seu passado secreto de Brasília e sem deixar que o governador descubra que o perigo agora está mirando diretamente na vida dela, já deixa o seu like e se inscreve no canal Tramas de Amor.
E me conta aqui embaixo nos comentários. Se você estivesse no lugar da Leona e descobrisse que a ameaça agora é contra a sua própria vida, você contaria toda a verdade para o Fabrício ou tentaria resolver esse mistério sozinha para proteger o homem que está começando a dominar o seu coração? Leona manteve as mãos firmes e imóveis atrás das costas, prensando o envelope pardo contra o tecido do seu paletó escuro, enquanto tentava forçar uma expressão de absoluta e inabalável normalidade no rosto. O pânico interno batia forte no seu peito, fazendo seu coração parecer uma bateria de escola de samba. Mas ela sabia que, diante de um homem tão absurdamente observador e detalhista quanto Fabrício, qualquer piscada de olhos fora do ritmo, ou qualquer respiração mais profunda, poderia entregar que algo estava terrivelmente errado ali. O governador do estado deu mais 2 passos calmos com suas botas de couro, estendendo uma das xícaras de porcelana branca na direção dela. O aroma do café forte, fresco e recém-passado preencheu instantaneamente todo o espaço físico entre os dois, mas a mente de Leona só conseguia processar a frase em letras vermelhas garrafais que ardia virtualmente nas suas costas. Você parece ter visto um fantasma de terno, agente Leona. Fabrício comentou com a sua voz baixa, pausada e grave de sempre, os olhos escuros estreitando-se ligeiramente, enquanto ele analisava com precisão milimétrica a rigidez incomum e a defensiva na postura corporal dela. Ele deu um gole curto no seu próprio café, sem desviar a atenção um único segundo do rosto dela. Algum problema urgente com os relatórios confidenciais da manhã? Nenhum problema logístico, governador. Apenas o cansaço acumulado daquela noite chuvosa e conturbada de ontem na estrada. Ela respondeu de imediato, utilizando o seu tom mais frio, profissional e polido como um verdadeiro escudo de defesa pessoal. O senhor deveria estar descansando um pouco mais antes das reuniões de coligações e não gastando o seu tempo me trazendo xícaras de café no meio da biblioteca residencial. Fabrício soltou um suspiro curto pelo nariz e um sorriso sutil, inteligente e totalmente descontraído surgiu nos seus lábios bem desenhados, desarmando momentaneamente toda aquela atmosfera pesada que ela tentava erguer no escritório. Eu já avisei a você que eu não sou um homem público de gabinete comum, Leona. E quando a mulher encarregada de manter a minha vida inteira e a vida do meu bem mais precioso em segurança passa a madrugada inteira acordada em claro, revisando papéis antigos de ameaças, o mínimo que eu posso fazer como cidadão e protegido é garantir que ela tenha cafeína o suficiente para continuar acordada e brigando comigo pelos corredores. E aqui que a coisa fica interessante. Em um movimento rápido, calculado e totalmente inesperado para os reflexos da agente federal, Fabrício colocou a sua própria xícara sobre a mesa de mogno e deu um passo largo para o lado esquerdo, tentando olhar por trás o que ela escondia com tanto afinco e nervosismo atrás do próprio corpo. Leona recuou um passo rápido por puro instinto tático, mas o espaço físico da biblioteca era curto e ela acabou batendo as costas direto contra a estrutura de madeira maciça da imensa estante de livros clássicos do palácio. Fabrício a encurralou completamente contra o móvel, esticando o seu braço direito para o lado apenas para pegar uma caneta de ouro que estava caída na prateleira logo atrás dela, mas mantendo o corpo robusto e imponente a pouquíssimos centímetros de distância do corpo dela. A proximidade física deles ali, sob a luz fraca da manhã que cortava as grandes janelas do palácio residencial, fez a temperatura interna daquele cômodo subir drasticamente em uma fração de segundo. A respiração de Leona acelerou instantaneamente por baixo do terno feminino. O calor intenso que emanava do peito de Fabrício, testando todos os limites possíveis do seu autocontrole profissional de agente da lei. Os olhos escuros dele desceram por um instante para as mãos trêmulas dela,
e antes que ela pudesse esboçar qualquer reação de defesa ou recuo, ele puxou o envelope pardo das mãos dela com uma firmeza silenciosa e incontestável. O que significa isso aqui? A voz dele perdeu todo o tom descontraído e irônico em um piscar de olhos, voltando a ostentar aquela gravidade fria, cortante e autoritária que ele costumava usar nos grandes palanques de votações e debates públicos. Leona engoliu em seco, sentindo a boca completamente seca, a sua boca grande agindo pelo puro estresse daquela situação exposta e constrangedora. Isso é um documento ultra confidencial da corporação, governador. Não é da sua alçada política e o senhor não tem nenhum tipo de autorização técnica ou jurídica para vasculhar o material de trabalho da Polícia Federal. Devolve esse papel agora mesmo, antes que eu precise confiscar a sua xícara de café por obstrução de investigação de segurança nacional. O próximo ponto muda tudo na mente da agente. Fabrício ignorou completamente todo o protesto caótico, rápido e barulhento dela. Com os dedos compridos e firmes, ele abriu a aba do envelope pardo e puxou para fora a fotografia antiga de Leona, virando o papel de imediato para ler a mensagem em letras vermelhas de chantagem. O rosto marcante do governador mudou completamente de figura em 1/1000 de segundo. O maxilar dele se travou de um jeito tão violento que os músculos da sua face ficaram visivelmente marcados e um brilho de pura fúria, misturado com uma preocupação possessiva e avassaladora, tomou conta daqueles olhos escuros que antes eram calmos. Eles estão ameaçando a sua vida diretamente por estar me protegendo e protegendo o meu filho, ele disse, a voz saindo num sussurro terrivelmente baixo, pausado, denso e perigoso. Ele deu mais um passo ainda mais próximo, encurralando-a de verdade contra a madeira da estante, os olhos escuros varrendo o verso do papel repetidas vezes com indignação. Isso aqui não é sobre a política estadual comum do Rio de Janeiro, Leona. Essa foto sua foi tirada na época em que você atuava em missões sigilosas em Brasília. Quem enviou isso conhece detalhadamente o seu passado. Por que você tentou esconder isso de mim com tantas mentiras profissionais? Porque a minha vida e a minha segurança pessoal não são e nunca serão o foco principal dessa missão de Estado, Fabrício. Ela disparou de volta, esquecendo completamente o título formal do cargo dele, pelo calor da irritação e do nervosismo que a dominavam. Ela colocou as duas mãos espalmadas contra o peito robusto dele, sentindo o coração daquele homem bater em um ritmo acelerado e descompassado sob o tecido fino da camisa social de algodão. O meu único e exclusivo dever sagrado aqui é proteger o senhor e o pequeno Theo de qualquer ataque. Eu fui exaustivamente treinada pela Academia de Polícia para lidar com ameaças físicas e chantagens de criminosos profissionais. Eu sei perfeitamente como me defender sozinha nas ruas. O senhor é o governante do Estado. Não pode se dar ao luxo político de se distrair ou se preocupar com a segurança da sua própria agente de escolta. Você quer realmente que eu ignore o fato de que a mulher que está dormindo sob o meu próprio teto residencial, que cuida do meu filho com tanto carinho e que quase perdeu a vida ontem na estrada por minha causa, está sendo caçada como um alvo por profissionais das sombras? Ele rebateu na mesma hora, a voz carregada de uma intensidade intelectual e emocional tão profunda que fez as pernas de Leona fraquejarem por baixo do terno. Ele segurou os pulsos dela com firmeza, mas sem machucar, mantendo os corpos deles colados e diminuindo qualquer espaço para discussões. Eu não sou o tipo de homem ou de líder que deixa os seus soldados para trás sofrendo as consequências, Leona. E muito menos a mulher que está virando o meu mundo inteiro de cabeça para baixo desde que pisou os pés por aquela porta de mármore. Um silêncio carregado, sufocante e absurdamente denso caiu sobre os dois protagonistas no canto da biblioteca. O humor ácido,
As piadas sarcásticas de defesa e o escudo de ferro que Leona sempre usava para se afastar das pessoas sumiram por completo do recinto, dando lugar a uma vulnerabilidade crua, nua e real entre o homem e a mulher. O olhar fixo e escuro de Fabrício estava travado nos lábios trêmulos dela, a respiração quente e pesada dele batendo direto contra a pele do pescoço da agente, arrepiando cada centímetro do seu corpo. A química ali era palpável, pesada, elétrica e totalmente irresistível. O quase beijo estava mais perto do que nunca de acontecer de verdade. As bocas a milímetros de se tocarem em uma promessa silenciosa de rendimento mútuo e avassalador, no meio daquele escritório isolado do governo. Mas espera, tem mais. O telefone funcional de alta criptografia no bolso interno do terno de Leona começou a vibrar e tocar violentamente com um som agudo, quebrando o feitiço íntimo instantaneamente e forçando os dois a darem um passo rápido para trás, recuperando o fôlego perdido e o bom senso profissional que quase haviam evaporado. Leona puxou o aparelho com as mãos ainda visivelmente trêmulas e atendeu de imediato, ouvindo a voz urgente e rouca do seu principal contato de confiança na inteligência da Polícia Federal. Leona, preste muita atenção. Conseguimos finalmente rastrear o sinal digital do vazamento de ontem sobre a rota secreta do governador. O sinal partiu de um antigo galpão de arquivos desativado na zona norte da cidade, que pertence juridicamente a uma grande empresa de transportes diretamente ligada ao principal partido aliado do Palácio Governamental. Há indícios claros e interceptações de que eles estão planejando algo muito maior para o início da tarde de hoje, durante aquela vistoria pública em que o governador fez questão de manter na agenda oficial no hospital regional. Eles querem desestabilizar o governo a qualquer custo. Leona sentiu um calafrio terrível e gelado subir por toda a sua espinha dorsal. Ela desligou o aparelho celular de imediato, virando-se para Fabrício com a sua postura de combate e seriedade militar totalmente restabelecida no rosto. O vazamento de informações veio de dentro da sua própria base de apoio político na Assembleia, governador. Eles sabiam a nossa rota secreta de ontem e sabem perfeitamente que o senhor tem uma vistoria pública marcada para daqui a exatamente 2 horas, na ala nova do Hospital da Zona Norte. O senhor vai cancelar essa agenda oficial imediatamente. Isso não é uma sugestão política, é uma ordem técnica de segurança nacional. Eu não posso e não vou cancelar essa agenda de jeito nenhum, agente Leona. Fabrício respondeu com uma calmaria fria, rígida e obstinada que fez o sangue dela ferver de pura frustração e raiva. Aquela ala de atendimento infantil do hospital regional foi prometida para aquelas famílias carentes há mais de 2 anos, e elas estão esperando a abertura oficial dos leitos no dia de hoje. Se eu me esconder dentro dos muros altos deste palácio residencial toda vez que receber ameaças feitas por covardes que agem nas sombras, eles vencem o jogo de poder e o Estado simplesmente para de funcionar. Nós vamos à vistoria pública de qualquer forma, mas nós vamos sob as suas estritas regras e protocolos de proteção. 2 horas mais tarde, o cenário urbano ao redor do Hospital Regional da Zona Norte era um verdadeiro teste de fogo para os nervos e para a percepção tática de Leona. O local estava completamente lotado de equipes de jornalistas, fotógrafos de jornais, assessores barulhentos e centenas de cidadãos comuns que se espremiam para ver e cumprimentar o governante do estado. A equipe de polícia militar do palácio fizeram um cerco inicial com grades de ferro, mas Leona mantinha os olhos castanhos fixos, como os de uma águia, em cada movimento suspeito da multidão ao redor.
A sua mão direita estava colada no coldre oculto por baixo do paletó escuro, os seus passos milimetricamente colados aos passos largos de Fabrício, enquanto ele caminhava firmemente pela rampa de acesso principal do prédio de concreto, cumprimentando os diretores da instituição de saúde com a sua elegância e calma habitual de terno cinza. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. Quando eles finalmente se aproximaram da grande porta de entrada principal da nova ala infantil, um estrondo mecânico absurdamente alto e violento ecoou do alto da grande estrutura metálica da cobertura do estacionamento que ficava logo ao lado da rampa. Um dos grossos cabos de aço de sustentação de um pesado painel de publicidade governamental havia sido cortado de forma deliberada e criminosa, lá de cima do telhado, fazendo com que a imensa estrutura de ferro de várias toneladas começasse a despencar em uma trajetória direta, rápida e violenta exatamente em direção ao local exato onde Fabrício e a sua comitiva de assessores estavam parados conversando com os médicos. O pânico generalizado, os gritos agudos e a correria desordenada estouraram no meio da multidão de civis em uma fração de milésimos de segundos. O instinto puro de combate de Leona agiu muito antes do seu próprio cérebro processar o perigo. Ela correu com toda a velocidade que suas pernas permitiam e jogou o próprio corpo com força total contra as costas largas de Fabrício, empurrando o governador com tudo para dentro da área protegida e coberta pela grossa porta de vidro temperado do hospital regional. A imensa estrutura metálica colidiu contra o solo da rampa com um impacto brutal e ensurdecedor, espalhando poeira densa, estilhaços pontiagudos de ferro retorcido e pedaços de concreto quebrado por todos os lados do pátio externo. Mas o próximo ponto muda tudo na história do canal Tramas de Amor e vai quebrar definitivamente todas as barreiras emocionais que existiam entre os dois protagonistas. No meio daquela cortina de poeira cinzenta e densa e dos gritos desesperados das pessoas que corriam assustadas pelo pátio do hospital, Fabrício se levantou rapidamente do chão de granito do saguão interno, tossindo com força por causa da sujeira pesada no ar e procurando com os olhos arregalados, de forma desesperada, pela sua agente federal. Ele a encontrou caída de lado, imóvel, perto da base de uma pilastra de mármore. O paletó escuro de Leona estava completamente rasgado no ombro esquerdo e uma mancha escura de ferimento físico começava a se espalhar com velocidade assustadora pelo tecido de algodão da sua camisa branca de trabalho. Ela havia sido atingida de raspão por um estilhaço pontiagudo e cortante de ferro durante a queda violenta que dera para empurrá-lo para a salvação. O governador do estado esqueceu completamente a sua posição política, esqueceu as câmeras dos fotógrafos que tentavam registrar desesperadamente a cena do atentado e ignorou qualquer protocolo de segurança do perímetro. Com os olhos arregalados pelo puro choque emocional e pelo medo real e aterrorizante de perdê-la ali mesmo, Fabrício correu desesperado e se ajoelhou com força no chão de granito do hospital. Ele puxou o corpo magro de Leona com uma delicadeza infinita para o aconchego dos seus braços robustos, pressionando o lenço de seda do seu próprio terno caro contra o ferimento dela para estancar o fluxo, enquanto a sua respiração saía completamente acelerada, descontrolada e desesperada no meio de todo aquele caos urbano. O pânico generalizado, os gritos ecoantes e a correria desordenada que tomaram conta dos corredores e das salas da ala nova do hospital regional pareciam estar acontecendo a quilômetros de distância para Fabrício, cujo universo inteiro havia se reduzido drasticamente àquela mulher ferida e pálida estendida em seus braços robustos. Ele ignorava sumariamente os gritos desesperados dos seus assessores de imprensa,
Os flashes invasivos dos fotógrafos de jornais e as ordens enérgicas dos policiais militares que tentavam a todo custo fechar o perímetro da rampa contra novos ataques coordenados naquela área da zona norte da cidade. Com o tecido do seu paletó cinza completamente manchado e desalinhado, o governador do estado manteve as suas mãos grandes e firmes, pressionando com força o lenço de seda contra o ombro esquerdo de Leona, sentindo a respiração da agente federal sair de forma curta, rápida, dolorida e quente contra o seu pescoço. Os médicos plantonistas do próprio hospital regional agiram com uma rapidez cirúrgica e impressionante, trazendo uma maca de emergência avançada e conduzindo a chefe de segurança diretamente para o centro cirúrgico principal, para a remoção imediata dos estilhaços pontiagudos de ferro retorcido que haviam perfurado a pele. Fabrício tentou caminhar junto pela rampa interna, recusando-se terminantemente a soltar a mão comprida dela, mas foi educadamente barrado na porta vermelha de isolamento pelos enfermeiros-chefes. Ele ficou ali, parado naquele corredor comprido de azulejos frios e claros, com o olhar fixo no vazio das portas fechadas, sentindo uma culpa avassaladora martelar a sua mente, misturada com um sentimento possessivo, protetor e intensamente elétrico que ele não conseguia mais conter, mascarar ou disfarçar sob a farda invisível do seu cargo público máximo. Longas, tortuosas e exaustivas, 2 horas depois de pura angústia, a pesada porta do centro cirúrgico finalmente se abriu e o médico-chefe da equipe trouxe a notícia aliviadora que fez o coração do governante finalmente voltar ao seu ritmo normal de batimentos. O ferimento físico no ombro esquerdo de Leona havia sido consideravelmente profundo, mas os estilhaços de ferro, felizmente, não haviam atingido nenhuma artéria vital, osso ou tendão importante do braço. Ela já estava devidamente instalada em um quarto privativo de alta segurança no andar superior do hospital, sob a guarda rígida e ostensiva de 4 agentes federais, fortemente armados com fuzis, que haviam sido despachados às pressas pela Superintendência Nacional assim que a notícia do atentado criminoso estourou nos plantões de urgência da televisão do país inteiro. E aqui que a coisa fica interessante de verdade na dinâmica deles. Em vez de retornar imediatamente ao palácio governamental, para fazer um pronunciamento político oficial em cadeia de rádio e televisão, como a sua assessoria exigia desesperadamente por mensagens no celular, Fabrício ignorou os secretários, entrou no quarto privativo de Leona e trancou a pesada porta de madeira por dentro, garantindo o isolamento total deles. Leona estava completamente acordada na cama, com o braço esquerdo devidamente imobilizado por uma tipóia ortopédica grossa e recebendo medicação analgésica direto na veia pelo acesso do braço direito. A palidez no rosto magro dela ainda era visível por causa da perda de fluido, mas os olhos castanhos continuavam vivos, ostentando aquela mesma faísca indomável de audácia, petulância, humor ácido e teimosia que o fascinara desde o primeiro segundo em que ela pisara na antessala do seu gabinete oficial. Eu lembro perfeitamente de ter avisado ao senhor, com todas as letras do alfabeto, para não comparecer de jeito nenhum àquela vistoria pública hoje, governador. Ela quebrou o silêncio do quarto com a voz saindo um pouco mais fraca, rouca e arrastada do que o normal por causa dos efeitos colaterais da anestesia, mas fazendo questão de manter o seu tom irônico e sarcástico de sempre como um escudo de defesa pessoal. Mas os homens públicos e poderosos sempre acham que os discursos políticos bonitos valem muito mais do que as ordens técnicas diretas de uma agente da lei federal de elite. Olha só para o estado lamentável do seu terno cinza importado de alfaiataria. Está completamente arruinado por causa da poeira de concreto. Fabrício deu passos lentos, firmes e pesados na direção da lateral da cama hospitalar,
sem pronunciar uma única palavra ou emitir qualquer som de resposta imediata. Ele se sentou com extremo cuidado na borda do colchão e inclinou o seu corpo robusto e imponente para a frente, reduzindo a distância física entre os seus rostos a praticamente 0 centímetro. Seus olhos escuros, profundos e focados estavam carregados de uma seriedade tão densa, tão pesada e de uma vulnerabilidade tão crua e real, que fizeram a boca grande e as piadas de Leona travarem de forma instantânea na garganta. Ele esticou a sua mão direita de forma calma e acariciou com uma suavidade absurda a lateral do rosto dela, os dedos grandes e quentes traçando uma linha suave e contínua pela mandíbula marcada da agente da lei. Você quase me deixou completamente sem respirar ou sem chão lá fora naquele pátio, Leona. Ele sussurrou muito perto, a voz saindo de forma extremamente baixa, pausada, grave e rouca pelo peso tremendo da emoção que estava contida no seu peito. Eu passei os últimos 3 longos anos da minha vida inteira vivendo estritamente nas sombras frias de uma tragédia antiga do passado, apenas existindo mecanicamente pelo dever do meu cargo público e pelo futuro do meu filho pequeno. Mas quando eu vi o seu corpo jogado e caído naquele chão de granito cinza imundo, eu percebi com clareza aterrorizante que o meu mundo inteiro desabaria de novo de forma definitiva se eu perdesse você hoje. Eu não dou a mínima para o estado do terno, para a opinião da assessoria de imprensa ou para o futuro das coligações partidárias. Eu só me importo com a sua vida e com a sua segurança. Leona sentiu todo o filtro da razão e do seu rigoroso profissionalismo sumir por completo do seu cérebro. O coração dela martelava com uma força descomunal contra as costelas, e o calor intenso que emanava do corpo de Fabrício parecia quebrar e derreter, uma por uma, todas as barreiras de ferro e as regras que ela levara longos anos para erguer contra os homens que detêm o poder. A proximidade deles ali, naquele quarto silencioso de hospital, era tão imensa e íntima que ela conseguia sentir o hálito quente dele misturando-se diretamente ao dela a cada segundo. O humor ácido, as respostas prontas e o sarcasmo defensivo desapareceram por completo do recinto, dando lugar a uma química pesada, densa, elétrica e totalmente inevitável entre o homem e a mulher. Fabrício aproximou o seu rosto lentamente, os olhos escuros fixos nos lábios entreabertos dela, deixando claro que a hora de lutar contra os sentimentos havia chegado ao fim. O quase beijo que vinha sendo ensaiado nos carros e nos corredores finalmente se transformou em um beijo real, profundo, lento, quente e carregado de uma intensidade emocional e de uma paixão avassaladora que vinham se acumulando silenciosamente a cada olhar trocado e reprimido ao longo das últimas semanas. Foi um toque de lábios demorado que misturava a urgência da sobrevivência com a promessa implícita e firme de que nada mais naquele planeta seria capaz de separá-los de agora em diante. Mas espera, tem mais. O próximo ponto muda tudo na investigação policial e vai desmascarar de forma inteligente a mente criminosa por trás de todo esse enredo de atentados. A pesada porta de madeira do quarto foi aberta de forma abrupta e rápida após 3 batidas secas de autoridade, forçando os dois a se afastarem com visível relutância e limpando a garganta para recuperar a postura. O superintendente adjunto da Polícia Federal entrou no recinto segurando uma pasta preta, com um relatório impresso de alta segurança da inteligência. Agente Especial Leona, Governador Fabrício, nós conseguimos finalmente fechar o cerco de forma definitiva contra os mandantes. O oficial federal anunciou com a voz firme e profissional. Graças aos documentos cifrados que você inspecionou e reteve na biblioteca residencial, e ao rastreamento detalhado das antenas telefônicas ao redor do galpão de arquivos,
desativado na Zona Norte, descobrimos a identidade exata da mente por trás das ameaças anônimas e do atentado criminoso com o painel metálico no hospital. O responsável direto por arquitetar o colapso automobilístico de 3 anos atrás na estrada e pelas cartas de chantagem recentes contra o pequeno Theo é o próprio vice-governatório do estado, agindo em conluio e coligação direta com os mesmos antigos caciques políticos corruptos que você investigou e desmantelou no seu passado profissional em Brasília. Eles sabiam perfeitamente que, se eliminassem a figura de Fabrício do comando, o controle total das verbas e dos contratos públicos do Estado voltaria para as mãos gananciosas da velha engrenagem criminosa. O mandante principal e os seus assessores diretos já foram devidamente detidos e encontram-se neste exato momento sob custódia federal na nossa superintendência, aguardando o julgamento. Fabrício ouviu todo o relatório da Polícia Federal sem alterar a sua postura imponente e sem demonstrar qualquer sinal de descontrole. Mas seus olhos escuros brilharam com uma frieza cortante, rígida e justiceira de quem finalmente fizera justiça absoluta à memória dolorosa do passado e ao futuro seguro da sua família. O jogo de poder nas sombras do Estado havia chegado ao fim, completamente destruído pela integridade inabalável do governador e pela astúcia técnica da agente federal. Passados longos e transformadores 2 anos desde aquela tarde caótica, violenta e barulhenta no Hospital Regional da Zona Norte, as regras e a rotina da vida de Leona e de Fabrício haviam mudado de forma radical, profunda e definitiva. Ela já não atuava mais como a agente federal de campo designada para a escolta aproximada do Palácio do Governo, tendo assumido um cargo administrativo de chefia estratégica na corporação, e ele não precisava mais caminhar pelas ruas das cidades com o medo invisível e constante rondando os passos do seu filho pequeno de cabelos castanhos cacheados. O relacionamento amoroso deles, que nascera de forma improvável no meio de um confinamento tenso de segurança máxima, de atentados na chuva e de barreiras ideológicas profundas, havia se transformado em uma união indestrutível, sólida, saudável e cheia de luz familiar. Na manhã ensolarada e quente de um sábado de primavera, os pesados portões de ferro dos jardins coloniais da residência particular da família se abriram festivamente para receber os convidados mais íntimos de uma celebração de casamento linda, requintada e profundamente emocionante. Leona vestia um vestido branco clássico, elegante, minimalista e perfeitamente alinhado, que destacava a sua postura firme, altiva e elegante de mulher de fibra, mantendo o mesmo olhar castanho, determinado e inteligente de sempre, mas agora totalmente suavizado por um sorriso radiante de pura felicidade real. Fabrício a aguardava no altar de madeira improvisado sob as flores coloridas dos jardins da propriedade, vestindo um terno escuro feito sob medida impecável, com o semblante sério e imponente de sempre, dando lugar a uma expressão de profundo orgulho, admiração e paixão transbordante ao ver a sua noiva caminhar calmamente na sua direção ao som da música instrumental. Ao lado dele, o pequeno Theo, agora com orgulhosos 7 anos de idade e vestindo uma mini gravata borboleta escura idêntica à do pai governador, segurava a caixinha de veludo com as alianças de ouro com as mãos pequenas, exibindo um sorriso enorme de orelha a orelha. Feliz por finalmente ter ganho a mãe protetora, dedicada e carinhosa que o universo reservara para a vida deles. As promessas trocadas diante de todos os presentes não foram palavras abstratas, discursos políticos ensaiados ou promessas vazias de palanque eleitoral. Foram juras reais, sinceras e profundas de proteção mútua,
de respeito absoluto ao gênio forte e à boca grande de cada um deles, e de um amor maduro que provara ser forte e resiliente o suficiente para vencer qualquer atentado, sabotagem ou armadilha violenta do destino. E a promessa de um futuro sólido e próspero entre eles se tornou ainda mais completa, inabalável e preenchida alguns meses após a festa de casamento. Leona deu à luz, em uma noite tranquila, a uma linda e saudável menina de olhos escuros, espertos e profundos, que foi batizada com o nome de Alice, vindo para preencher de vez todos os corredores amplos daquela residência, com novas risadas infantis, choros de madrugada e brinquedos coloridos espalhados pelo chão de madeira de lei. Leona descobriu com a maternidade que, embora continuasse sendo aquela mesma mulher linha dura, focada e rigorosa, que não tolerava mentiras, enrolações ou discursos mansos no seu cotidiano profissional, o seu coração de ferro amolecia por completo, de forma inexplicável, toda vez que entrava no quarto e via Fabrício deitado na poltrona com a pequena Alice adormecida calmamente no seu peito robusto de terno. Enquanto o pequeno Theo ajudava com cuidado a ninar o berço da irmãzinha mais nova da família. Eles haviam finalmente construído juntos um verdadeiro império privado de amor, fidelidade, lealdade e paz inabalável, onde proteger o coração e a dignidade um do outro se tornara a missão mais bem-sucedida, duradoura e recompensadora de todas as suas vidas. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o amor de verdade nasce nos cenários mais improváveis e que a farda da justiça e o poder da integridade andam sempre de mãos dadas quando o assunto é proteger quem mais amamos. A história de Fabrício e Leona fala sobre como quebrar as barreiras do preconceito, desarmar o orgulho diante de uma paixão avassaladora e construir uma família sólida, fundamentada na verdade e na proteção mútua. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Fabrício e Leona continuem sendo contadas. E para encerrar o nosso capítulo de hoje, eu não podia deixar de passar aqui para agradecer um comentário em especial. A nossa querida seguidora do perfil, a Joicir.6633, enviou uma mensagem tão cheia de carinho em um dos nossos vídeos que tocou fundo no nosso coração. Ler esse tipo de depoimento é o que dá sentido a todo o nosso trabalho. A gente coloca tanta dedicação em cada cena, em cada vírgula do roteiro, justamente para ver essa resposta e essa identificação de vocês. É um privilégio enorme ter você aqui no Tramas de Amor. Obrigado a cada um de vocês por dividirem o seu tempo precioso com a gente, por cada like e por cada história que vivem junto com os nossos personagens. Que a semana de vocês seja iluminada e que não falte amor na casa de ninguém. E agora eu passo a palavra para a nossa escritora, a Lisa. Ela preparou uma daquelas reflexões marcantes para a gente levar para a vida e pensar com calma. Olá, time! Eu sou a Lisa. A jornada da Leona nos traz uma lição profunda sobre o perigo de julgarmos as pessoas pelas aparências ou por preconceitos antes mesmo de conhecermos a fundo quem elas são. Quantas vezes na vida a gente rotula alguém, fecha a porta para uma amizade ou para um amor, simplesmente porque criamos uma barreira baseada em experiências ruins do passado? Isso me lembra de João 17:24, onde Jesus diz: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça." Essa história é um espelho para nós. Quantas oportunidades de ser feliz você já perdeu por julgar o livro pela capa? Quantas muralhas você ergueu contra pessoas que só queriam o seu bem? Que a gente tenha a coragem de desarmar os preconceitos,
dar uma chance ao destino e entender que o amor de verdade pode estar escondido exatamente atrás daquela pessoa que você jurou que nunca daria certo. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.